Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar um pouquinho sobre uma temática muito importante. Lembrando que nós já estudamos várias temáticas, desde o sistema monetário, questão da saúde financeira. Hoje nós vamos falar sobre a questão de pequenas ideias e grandes soluções. Antes, porém, vou fazer uma pequena abordagem, porque para você ter ideias, criatividades e gerar algo, criar algo que vá ter uma utilidade na vida das pessoas, você precisa ter essa criatividade, né? Então, mas o que é criatividade? Né? O que ela vem a fazer no ser humano para que ele tenha ideias de criar algo novo, né? Então, assim, a criatividade ela estimula o desenvolvimento de ideias e as concepções acerca de diversas atividades para o desenvolvimento das habilidades do dia a dia. E isso é importante para nós que estamos estudando, sobretudo vocês, alunos do ensino fundamental. Vocês precisam o tempo todo estar sendo criativo, porque isso vai estimular lá na frente, no futuro, quando vocês forem um profissional, a você ser um profissional proativo, não ser um profissional reativo que de tudo reclama. Vocês vão ser um profissional criativo que de tudo acha uma solução, uma saída. Diante do problema, vocês vão achar uma saída. Por isso que é importante, no ensino fundamental, vocês estimularem a criatividade de vocês, deixarem a preguiça de lado e começar a estimular as ideias, as inovações. Primeiramente, né, nosso tema, voltando à ideia central do nosso tema, pequenas ideias, eu vou trazer alguns exemplos para vocês terem noção. O clipe de prender a folha de ofício sem precisar grampear uma na outra. O próprio grampo, né, que você usa para grampear uma folha de ofício de um trabalho, o AS de vocês. Aí vamos pegar o picolé que vocês compram lá na cantina da escola. Imagine ideias criadas por alguém tão simples, mas que são de tão importância na nossa vida, né? Por exemplo, o picolé foi criado por um garoto de 11 anos, né? Nos Estados Unidos. E hoje, no mundo inteiro, praticamente, eu não fiz um estudo para saber se no mundo inteiro usa, mas posso afirmar que em uma grande parte do mundo usa o picolé e uma ideia de um garoto de 11 anos e que transformou a vida de várias pessoas, sobretudo a dele, porque ele criou uma patente para ele. Outra coisa, a cama elástica. Aquela que a gente usa, as crianças usam, a gente usa na academia, né? As crianças usam no aniversário. Então, são exemplos de ideias. O forno micro-ondas também. É uma outra ideia que revolucionou a vida das pessoas. Sobretudo aquelas pessoas que não têm o tempo de estar cozinhando o tempo todo, trabalha. Então observa o tanto que facilita. Em vez de chegar em casa, prepara a comida um outro horário, e quando chega em casa, só esconde no micro-ondas, pronto. Então, assim, foi uma invenção muito importante e que são invenções até simples, né? Se você observar na íntegra, eu vou deixar o material para vocês estudarem na sala de aula do Google Classroom. Vocês vão ler todo o material e responder a atividade proposta. Não deixem de ler o material e não deixem de responder a tarefa. Vocês estão sendo avaliados a partir desse material do Google Classroom. Outra coisa, né? Eu vou deixar agora um desafio para vocês. Você, estudante, né? Já teve alguma ideia criativa? Descreva aqui embaixo no Google Classroom qual ideia foi essa e como foi que aconteceu. Eu estou esperando esse lá no nosso bate-papo e vou interagir com vocês. Continuando nosso tema falando de criatividade, ela é a capacidade de combinar ideias e conhecimentos, estimulando o desenvolvimento delas. Para além disso, quanto mais e mais a gente é criativo, melhor que ampliamos o nosso repertório de termos mais cartas na manga de uma situação, cartas na manga, entre aspas, né, de uma situação em que nos coloca em situações complicadas de serem resolvidas. Então, assim,
seja uma pessoa criativa, né? Como se transformar uma pessoa criativa em um negócio? É importante isso aí, vocês saberem, né? Quando conversamos de criatividade e soluções de problemas no dia a dia, a gente fica, como é que eu vou ser uma pessoa criativa, né? Primeiro passo é análise do que está ao seu redor, né? Faça uma análise do que está ao seu redor e veja que você pode criar algo novo. Então, assim, às vezes algumas pessoas estão tão focadas no nível superior e que não pensam, não botam a criatividade para pensar no pós-curso, né? Após o meu curso superior, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um negócio, eu vou trabalhar exercendo essa formação que eu estou estudando. Então, por exemplo, é algo muito importante que sua criatividade tem que pensar bem antes. Por isso que é bom você estudar o que você gosta. Por exemplo, tantas pessoas estudam design de modas, por exemplo, de moda, e abre seu ateliê de confecção, faz uma marca de roupa, e aí essa marca cresce e tudo mais. É uma pequena ideia que você teve, né? E criar uma marca de roupa. Então, isso são exemplos do dia a dia e que vai contribuir na hora que você for abrir seu negócio. Então, é importante, quando você criar, tiver uma ideia criativa, você precisa entender o que é uma patente. Patente é o registro da inovação, do que você criou, né? Garantido pelo Estado, que proporciona direito àquele criador, aqueles direitos. Quando você patenteia algo, aquela coisa fica sendo exclusividade sua. E essa inovação tem que ser inédita. Não pode ser uma inovação copiar algo de alguém, como muitos fazem na internet, vai lá, copia um texto, cola em outro lugar e esqueceu. Em ambos os casos está errado. E no patente, você não vai conseguir fazer isso. Porque há uma série de critérios antes de patentear uma ideia nova. E a tecnologia? A tecnologia, o que é? O que tem a ver com a criatividade? Gente, quando a gente fala em tecnologia, às vezes a gente pensa que tecnologia é um celular, é uma televisão, é um notebook. Não, isso é tecnologia. Mas a tecnologia em si, na sua essência, é o conhecimento que nós utilizamos para criar algo novo. Né? Esse conhecimento, quando aplicamos em solução, bens e serviços, é o que a gente chama de tecnologia. Se a gente tiver o conhecimento e não aplicamos em nada, não é uma tecnologia, é algo preso na sua mente. Para ele ser tecnologia, você tem que aplicar em algo, solução de alguma, algo de serventia para as pessoas, para ajudar na vida das pessoas, da sociedade. As patentes podem ser classificadas em dois modelos, né? Em alguns modelos diferentes. A patente de invenção, que diz respeito aos produtos ou processos que oferecemos soluções inéditas, e tem a patente de modelo de utilidade, né? Que diz respeito à melhoria do funcional de um produto que já existe. Então, por exemplo, você pode patentear algo que você criou novo. Por exemplo, eu criei uma ideia nova, eu criei uma invenção que vai fazer o homem chegar na Lua em 5 minutos. Aí eu vou patentear, é um exemplo, né, gente? Meio tosco, mas é. Ah, não. Mas não. Eu criei, na verdade, um modelo de lâmpada novo, que vai economizar 50% de energia do que já existe. Por exemplo, a lâmpada incandescente, alguém veio e criou a lâmpada de LED. Então, ela pode patentear a lâmpada de LED, porque ela pegou a invenção que já existe, mas criou algo novo em cima, que é a exclusividade dessa pessoa. Então, é um exemplo de patente. Então, a pessoa pode patentear, sim, esse produto novo. Então, gente, eu vou deixar a leitura para vocês lá nessa leitura no Google Classroom. Lá nessa leitura, vocês vão ver uma pesquisa feita pelo Bloomberg, que buscou 50 países mais inovadores. Os 50 países mais inovadores. Então, nessa pesquisa, foi feita em 2017, vocês vão perceber que o país, o Brasil, não está entre os 50 em 2017, não estava entre os 50. O país, se você contasse até os 100, o Brasil estaria. E o Brasil estava na 70, na colocação 70, né?
Então, assim, quem é que estava em primeiro? Coreia do Sul. A Coreia do Sul estava com uma pontuação de 89 no ranking dos países mais criativos. Mas aí eu vou deixar a pesquisa lá para vocês lerem na íntegra, né? E vocês vão tem um gráfico, tem tudo mais lá explicando para vocês direitinho. Vocês vão ler essa pesquisa, vão ler o material na íntegra. É importante essa leitura. E lembrem-se do que eu deixei para vocês, o desafio. Vocês vão ir lá no Google Classroom e vão deixar o exemplo de ideia criativa que vocês tiverem. E além disso, ler o material e responder a atividade, né? Eu quero também que vocês leiam um pouquinho sobre mercado consumidor, que vai estar falando. Não adianta ter uma ideia inovadora e não ter um mercado para consumir essa ideia. Ela tem que ter um mercado consumidor para que ela se torne uma ideia promissora, né? Além disso, disponibilidade de mão de obra qualificada, tem um empreendimento, uma linha de produção, uma atividade de prestação de serviço, mas muitas vezes não tem um profissional, então tem que requer profissional qualificado para exercer as funções, né? Aí vem também a questão de logística, vocês têm que entender um pouquinho de logística e transporte, a estrutura de toda essa questão da logística. O que é estrutura, né? O termo-chave no desenvolvimento de qualquer atividade empreendedora. Para você desenvolver uma atividade empreendedora, você precisa ter estrutura para tal. Aí vai estar falando isso também lá no texto. A logística, né, que eu falei anteriormente, é a área de administração que ocupa o armazenamento. Então, a questão também do transporte dos produtos, a questão da entrega dos produtos, embalagens, tudo isso do material que vai ser que vocês criaram, ou que vocês criaram não, ou que alguém criou, né? A cadeia do abastecimento, né? Também vocês vão ver lá no material que vai ser disponibilizado. Então, vocês vão ver que tem a questão quando se trata de logística, tem a logística de distribuição e a logística de produção. Aí vocês vão ver a diferença entre cada uma delas. É interessante vocês lerem o material, porque para responder atividades vocês precisam disso. A videoaula é interessante porque vai dar um norte por onde vocês devem ser orientados. Mas a essência do conteúdo tá no texto base que eu deixei lá no Classroom para vocês. Então, tem atividade também que eu estou deixando agora lá no Classroom, e está em PDF, e vocês vão responder e enviar no e-mail sugerido. No mais, eu espero que vocês tenham uma boa leitura. Qualquer coisa, eu estou aqui no bate-papo junto com vocês. E também, no caso de uma dúvida mais difícil de tirar, vocês podem entrar em contato comigo no meu WhatsApp, no privado, que aí eu respondo para vocês, né? Se você vê que é uma dúvida coletiva, pode chamar no grupo também, que eu estarei lá à disposição. Forte abraço e até a próxima aula.